Uma carteira de fundos imobiliários base 10 pode sim ser uma estratégia interessante para aquele investidor iniciante e para aquele investidor que tem um patrimônio menor. Hoje em dia já é possível criar uma carteira com fundos que valham ali mais ou menos R$ 10 por cada cota e ter uma boa diversificação entre papel, tijolo e hedge funds. Eu separei 5 fundos que eu acho interessantes para montar uma carteira base 10 rentável. Eu simulei um investimento de R$ 5.000 para a estratégia da carteira. Eu escolhi uma alocação de 60-40, 60 em fundos imobiliários de tijolo e 20 em papel e 20 em hedge fund. Os de tijolo eu escolhi dos segmentos de logística, renda urbana e shopping center. Começando com logística, eu escolhi o GGRC11 durante algum tempo, junto com o GALG11, né, o atual GARI. O GGRC foi uma das poucas opções assim, de fundos imobiliários viáveis. Hoje sim, ele é, na minha visão, um excelente fundo imobiliário da base 10, assim, ele é um dos que está no top das listas de fundos base 10. A gestão vem trabalhando bem, quando ninguém estava comprando nada, o GGRC veio com essa estratégia de pagar com cota. Eu sei, não foi ele que criou isso, mas enquanto ninguém estava fazendo nada, todo mundo parado, ele começou com isso e está fazendo muito bem. Claro que tem que ter alguns cuidados ali de diluição, mas eu acredito que não é o nosso caso. O segundo escolhido foi o RBVA11. Eu tenho acompanhado o RBVA nos últimos meses e, sinceramente, eu gosto bastante. A gestão está trabalhando para renovar o portfólio, estão conseguindo vender agências, estão distribuindo um excelente rendimento, ainda que não conte com o não recorrente, o fundo está distribuindo quase 1% ao mês. É bem diversificadinho em relação ao número de imóveis. A questão de ser um pouquinho concentrado em relação ao número de inquilinos é normal do segmento, né, de renda urbana. Todos eles, se você for analisar, têm uma exposição um pouco maior em relação a inquilinos. O terceiro foi o CPSH11. Eu gosto bastante do portfólio desse fundo imobiliário. Muita gente reclama da gestão, mas a verdade é que ele tem sim uma boa diversificação e excelentes shoppings. E está pagando muito bem também. Para fundo de papel, eu escolhi o BTCI. Ele tem um histórico muito longo na bolsa. É um fundo bem antigo e é um fundo high grade. A carteira dele é bem diversificadinha, tem pouca exposição nos mesmos certificados de recebíveis imobiliários, e isso é muito importante. E outra coisa que eu gosto nele são as taxas, elas são bem baixas, inclusive a taxa de marcação a mercado. Isso é importante, às vezes a gente fica, não, porque a taxa de carrego quanto mais alta, melhor nossa rentabilidade, mas quanto mais alta a taxa de carrego, maior também é a dívida para quem está pagando, né? E isso gera inadimplência. Então, eu escolhi aí o BTCI, que eu considero um high grade, e o primeiro hedge fund da bolsa, o VGHF11. A verdade é que eu gosto de multi-estratégia, mas eu gosto de multi-estratégia que tem realmente todos os ativos em portfólio, né? Para o VGHF11 falta os imóveis. Ele tem ali umas SPEs e tal, mas o investimento direto ali no imóvel ele ainda não tem. Só que, para correr o risco de um hedge fund, que eu acho ele um pouquinho mais arriscado, eu prefiro escolher um que realmente esteja pagando um retorno equivalente ao risco. Então, eu escolhi o VGHF11, que paga muito bem, na minha opinião. Bom, esses foram os fundos imobiliários. O preço foi o que o próprio investidor 10 sugeriu mesmo. Eu escolhi como data de compra a data com de cada um dos ativos. Aqui estão os preços. A variação está negativa, claro. Tentei o máximo possível investir R$ 1.000 em cada um. Claro que é impossível, né? Afinal, é renda variável. E aqui eu tenho o yield on cost de cada um, ou seja, o rendimento que eu recebi no acumulado dos 12 meses é o equivalente a 13,18%. É um yield on cost muito interessante. Principalmente aqui o do VGHF, como eu falei, escolhi ele justamente porque se eu vou investir em um hedge fund, eu quero um que me traga um retorno equivalente ao risco. RBVA também pagando bastante bem, todos os fundos pagando muito bem, mas isso é devido ao desconto nas cotas. Em relação a proventos, o total recebido, lembrando que isso aqui é só de um mês, tá? Foi de R$ 53,53. O CPSH
pagar, que foi o primeiro a pagar. Eu coloquei a data com de julho, né? Justamente porque ele anuncia e paga no mesmo mês. Pagou aí 10,20 por cada cota. O VGHF11 pagou 11,61, GGSC 10,20, BTCI 10,90 e RBVA 10,62, totalizando os 53,53. Então, se eu pegar aqui 53,53 e dividir pelo valor que eu investi, que foi R$ 4.975,45, e multiplicar por 100, eu vou ter um yield on cost de 1,07% ao mês. É um rendimento bem interessante, ainda mais para uma carteira que tem em sua maioria FIIs de tijolo, né? Que a gente sabe que paga um pouquinho menos, mas como eu falei, devido ao desconto da cota, acabei pegando preços muito bons. Eu vou ser bem sincera, eu não acho que ter uma carteira só de fundos base 10 seja sim a melhor estratégia, mas eu entendo, eu sinto isso na pele, é muito ruim você ter pouco dinheiro para investir e ter que comprar apenas uma cota, ou às vezes ter que esperar 2 meses para comprar uma cota de um fundo base 100. Quando a gente investe pouco, a gente fica a todo custo, né, tentando fazer o dinheiro multiplicar. Só que às vezes a gente acha que o fundo base 10, por ver ali o preço da cota mais ou menos R$ 10, a gente acha que ele é o mais barato e que paga melhor. Quando na verdade, se você for realmente analisar, se você for mais a fundo, às vezes um fundo base 100 está mais descontado e está pagando melhor. É muito uma questão também de parar de olhar o valor nominal, né, de olhar ali o real e olhar o yield on cost, né, que é o quanto aquele fundo está pagando em relação ao preço que você vai pagar por ele. Enfim, essa foi a carteira que eu montei. Deixa aqui nos comentários se você montaria de forma diferente, quais são os ativos que você colocaria investindo R$ 5.000. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo.